Vamos retomando nossos lugares. Depois que pede, não quer parar, né? Vamos retomando nossos lugares. Ainda em pé, então, vamos orar? Vai acalmando o seu coração. Consequentemente, acalmando a sua voz. Esses momentos são tão bons. Por que alguém precisa pedir para a gente fazer? A verdade é que o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele nos leva a ser um com o nosso irmão. Nós não precisamos ter um momento específico no culto para fazer isso. Você pode chegar aqui e passar abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo, dando um sorriso para todo mundo, dizendo que você quer ser oferecido em favor do seu irmão. É isso que representa ser o corpo de Cristo, gente. Esse é o testemunho que vai impactar a vida das pessoas lá fora. Então, em nome de Jesus, não saia por aí mais dizendo Jesus te ama, sem estar disposto a amar essa pessoa como Jesus ama. E sabe como que Jesus amou? Partindo o corpo dele, se entregando em favor do seu próximo. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender que a vida de igreja, viver como teu corpo, viver como família, vai envolver sacrifício. Mas é um sacrifício que nós fazemos, nós oferecemos ao Senhor com um sorriso no rosto. Porque esse é o significado da nossa vida. É sermos mais parecidos contigo e tu é aquele que se ofereceu em favor de muitos. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite, quando celebrarmos a ceia do Senhor, ao nos lembrarmos, ao celebrarmos aquilo que o Senhor fez por nós, nós possamos, ó Deus, lembrar que aquilo que o Senhor fez por nós deve impactar a forma como vivemos hoje. Deve impactar a forma como vivemos como igreja. Senhor, a começar por mim, ó Deus, eu quero te pedir, eu quero ser partido em favor dos meus irmãos. Eu quero servir de alimento na vida dos meus irmãos. E quero poder me alimentar deles também, Senhor. Porque eu sei que o Teu Espírito habita em nós. Aqueles que creem em Ti, possuem, têm em si o Espírito Santo habitando. Isso quer dizer que todos nós podemos oferecer algo do Senhor um para o outro. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos ser esse alimento de fé, de encorajamento, de amor, de graça, de misericórdia na vida dos nossos irmãos. Então, Senhor, nós estamos aqui dizendo, e queremos concordar ao fim dessa oração com um amém. Senhor, nós estamos aqui dizendo que nós queremos que o Senhor nos parta. Se for para alimentar o nosso irmão, que o Senhor nos parta. Que sejamos oferecidos em favor dos outros, assim como o Senhor foi. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Ministre em nossos corações através da Tua poderosa palavra, Senhor. Assim como o Senhor já fez aqui enquanto oramos juntos, enquanto cantamos, enquanto nos abraçamos, nós queremos clamar ao Deus que o Senhor fale conosco agora através da meditação na Tua palavra. Não deixa o nosso coração sair daqui tão gelado quanto as nossas mãos. Não deixa o nosso coração sair daqui da mesma forma que chegou. Nós queremos, ó Deus, sair daqui realmente, como cantamos, com o nosso coração queimando de amor pelo Senhor. Ah, Deus, faz isso em nós. Por favor, Senhor. Faz algo novo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. João, capítulo 6. O nosso texto base será a partir do versículo 47. João, capítulo 6, versículo 47. Quem achou diz amém. Quem não achou diz... Todos encontraram? Vamos ao texto. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Até aqui o nosso texto. Você já percebeu, o capítulo 6 de João, ele é comprido, ele tem ao total 71 versículos, e nós vamos pensar aqui no contexto todo desse capítulo. Mas nós vamos pensar especificamente aqui nesses versículos, do 47 até o 58. Deixa eu perguntar algo para você. Você já foi na padaria? Seja dentro do mercado, seja dentro de algum estabelecimento? Eu acredito que todos nós, em algum momento, já entramos em alguma padaria. E quando você sai da padaria, você volta com o que para casa? O que mais? Além de pão, o que mais? Pão de queijo. O que mais? Mortadela. O que mais? Queijo. O que mais? Presunto. O que mais? Salame. Bolo. O que mais? Não consegui entender mais nenhum. Leite. O que mais? Mel. Tem muita coisa para a gente trazer, né? Nessas horas o crente bom já está a barriga se abraçando, né? Ai, meu Deus, minha janta. Pois bem, nós temos muitas possibilidades dentro da padaria. A gente pode trazer muita coisa. Nós trazemos alimento, é claro, porque é o alimento que vai encher nossa barriga. A gente vai lá para comprar pão porque é o pão que vai encher nossa barriga. Ninguém traz o padeiro para casa. Ninguém traz o funcionário da padaria para casa. Por quê? Porque ele não vai encher tua barriga. É de pão que nós precisamos. A gente vai lá para comprar comida, porque a gente precisa comer. Esse texto, você já percebeu? É o Senhor Jesus Cristo se apresentando como aquele que é o pão da vida. Como aquele que mata um tipo diferente de fome. Vamos pensar um pouco a respeito disso. No início do capítulo 6, nós temos aquele cenário incrível. Aquele episódio que muitos de nós pagariam o que tivesse para poder ver ao vivo, poder participar. É a multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus estava ensinando, Jesus estava realizando milagres, Jesus estava fazendo muita coisa e multidões seguiam a Jesus. Num determinado momento, aquela multidão se junta ao redor de Jesus e aí surge, aquilo que todos nós mortais somos reféns: fome. E aí surge a questão: o que a gente vai fazer para dar comida para todo esse tanto de gente? Segundo estudiosos, e é um cálculo meio por cima, mas só de homens havia 5.000 pessoas. 5.000 homens. Então, mais mulheres e crianças, talvez 12.000 pessoas. É uma baita multidão. Todo mundo ali ouvindo Jesus. E aí está chegando aquela hora, o relógio está batendo no ponteiro, e não precisa nem ter relógio, a barriga já vai avisando. E aí chega aquele momento: o que a gente vai fazer com tudo isso de gente? E aí chegam a questionar Jesus. A resposta de Jesus é: dê vocês mesmos comida para eles. A resposta é: mas da onde que nós vamos... Essa aqui é a NVT, a nova versão do Tito. Tá? Da onde que a gente vai tirar dinheiro para dar de comer para toda essa gente? Mandar eles embora para comprar comida não dá.
A gente não tem condições, não tem dinheiro suficiente para dar comida para esse tanto de gente. O que a gente vai fazer? Nisso já chega um outro discípulo, um pouco mais, assim, investigativo, né? E traz a informação nova. Ó Jesus, tem um cara aí, como nós diríamos aqui no sul, né? Tem um piá que tem uns pães e uns peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Esses tempos atrás, vi um pastor brincando, dizendo assim, parece que ele queria comer o pão e o peixe do piá, né? O que é isso para tanta gente? Vamos comer nós aqui, os outros que se virem. A questão é, nós poderíamos fazer muitas reflexões em cima desse texto. Há tantas pessoas que pensam nesse texto a respeito da multiplicação dos pães e peixes, como se Jesus fosse um multiplicador de recursos. Como se Jesus fosse alguém que está interessado apenas em multiplicar os nossos recursos. O nosso alimento, o nosso dinheiro, o nosso trabalho. Jesus é aquele que nós damos pouco para Ele e Ele, multiplica. E aí a gente consegue então ter muito, para alimentar muita gente. Só que muitas vezes esse tipo de pensamento acaba pendendo para um lado como se Jesus fosse apenas um cara que está ali para resolver os nossos problemas. A verdade é que Jesus está ensinando algo muito mais profundo aqui. Lá na frente, depois, num outro episódio, quando Jesus pergunta mais uma vez para os discípulos a respeito Jesus está falando sobre o fermento. E aí os discípulos questionam Jesus, dizendo assim, será que ele está falando isso porque a gente não trouxe pão de novo? Sendo que pão não era problema para Jesus. Jesus multiplicava pão e fazia isso se ele quisesse quantas vezes quisesse, para o tanto de gente que quisesse. A questão não é essa. A questão é, Jesus multiplica aqueles pães e peixes, as pessoas comem e todos ficam satisfeitos. 5 pães e 2 peixes, para 12.000 pessoas, e todos ficam satisfeitos. É um bom milagre, não é? É um baita milagre, né? Todo mundo queria ver um milagre assim, especialmente se for na nossa panela em casa, né? É um baita milagre. As pessoas enxergam aquilo e ficam cada vez mais maravilhadas com aquilo que Jesus está fazendo. Só que aí começa a surgir o desejo de fazer Jesus rei à força. Bom, olha só o que ele está fazendo, ele tem poder. Então é agora que a gente tira o Império Romano, que estava oprimindo o povo de Israel ali, né, o povo judeu. É agora que a gente então toca o Império Romano do trono e Jesus vai ser o nosso rei. Só que nós bem sabemos que Jesus tinha um propósito para cumprir, ele tinha um plano muito bem definido, ele viria, ele desenvolveria o seu ministério, ele deixaria sucessores, ele faria discípulos, ensinaria esses discípulos, ele iria comissionar esses discípulos, ele morreria pelos seus e voltaria para o céu com a promessa de que vai voltar para buscar. Jesus não pega atalho. Então quando começa aquela discussão ali, nós vamos tornar Jesus rei, Jesus dá um jeito de sair dali. Talvez muitos de nós pensassem, bom, é agora então, surgiu minha oportunidade de brilhar sem precisar passar pela cruz, né? Já vão me dar a coroa agora. Jesus sai dali, Jesus foge, não fugindo de algo bom, assim nesse sentido, mas ele não fugindo de algo ruim, ninguém queria matar ele ali naquele momento. Ele foge de algo bom, queriam fazer ele rei, mas ele sabia que aquele não era o momento dele. Aí então chega o momento em que Jesus diz assim para os discípulos dele, vão para o outro lado do mar e me esperem lá. Como bons discípulos, eles vão, eles não ficam questionando, Jesus, mas tu não vai? Não, eles vão. O interessante é que no meio da travessia, uma forte tempestade ataca o barco. É esse episódio que Jesus anda sobre as águas. Outra coisa que a gente gostaria muito de ver. É um outro milagre que a gente gostaria de ver. Talvez não seríamos tão corajosos como Pedro, né? Diz assim, Senhor, se é tu, deixa eu ir contigo. A gente ficaria no barco pensando, Jesus, eu sei que é tu, não precisa me botar na água também. Mas aí tem mais um milagre. Os outros evangelhos que trazem essa passagem, eles trazem outros detalhes a respeito desse episódio de Jesus andando sobre as águas. Mas João, ele não fala aqui sobre um Jesus acalmando a tempestade. Ele fala sobre um Jesus, ele não dá nem tanta ênfase de Jesus andando sobre as águas. A ênfase de João aqui, nesse episódio, nesse fato, é Jesus chegou no barco e está tudo bem.
Não importa se o mar acalmou, se ele veio nadando, se ele veio voando ou veio andando sobre as águas. O que importa é que ele está aqui e está tudo bem. Após esse episódio, então, eles chegam do outro lado do mar, eles chegam ali em Cafarnaum. E aí, no dia seguinte, no versículo 22 de João 6, no dia seguinte a multidão levanta cedo, porque queriam sentar na frente, na fila lá dos milagres de Jesus. A multidão percebe que Jesus não está mais lá. E que um dos barcos tinha sumido, mas eles viram que Jesus não tinha ido com os discípulos. Então eles já pensaram, o que aconteceu? Jesus não está aqui e ele foi sem barco. Então todos eles fazem essa travessia e vão para o outro lado do mar também atrás de Jesus. Mas eu quero questionar aqui você, eu quero levantar, eu quero ajudar você a pensar um pouco, colocar uma santa pulga atrás da sua orelha. Será que eles foram realmente atrás de Jesus ou eles foram atrás daquilo que Jesus estava fazendo? Será que eles foram atrás do que Jesus tinha para oferecer ou eles foram atrás daquilo que eles achavam que Jesus podia dar? Porque isso muda tudo. Você ir atrás do que alguém tem para oferecer é o que a pessoa quer oferecer. Mas quando você vai atrás de alguém para receber o que você acha que ela pode te dar, então pode causar frustração, porque se ela não te dá o que tu quer, tu se decepciona. Pois bem, as pessoas chegam lá e encontram Jesus. E aí eu quero falar um pouquinho com você, pensando especificamente no texto a partir do versículo 47. Eu quero separar esse sermão em 3 pontos. O primeiro deles é que o pão da vida é mais do que milagres. Você que está tomando nota, você pode anotar isso, se quiser anotar também o versículo do 47 até o 51. O texto diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus está se apresentando como aquele que é o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Se você sabe um pouquinho de Bíblia, ou assistiu pelo menos alguma das novelas da Record, você vai se lembrar que Deus fez cair maná do céu, o pão do céu. E o povo comeu aquele pão. Só que nenhuma daquelas pessoas que comeram aquele pão sagrado, aquele pão que era uma providência santa de Deus, que experimentaram um verdadeiro milagre, isso de forma diária, nenhuma daquelas pessoas que comeram aquele maná estavam vivos ali ouvindo o discurso de Jesus. Então Jesus está dizendo, os pais de vocês, não é que é o pai exatamente o pai, não, a ideia aqui são os descendentes, né, os antecessores. Os pais de vocês comeram aquele maná no deserto, mas eles morreram. E Jesus está criando aqui então um novo significado para isso. Ele está dizendo, este é o pão que desce do céu. E ele está dizendo como quem diz assim, eu sou o pão. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida e esse é o pão que desce do céu. Esse é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Então peraí, é um tipo de pão diferente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, ou é o meu próprio corpo. A verdade é que nós vamos perceber numa leitura, não precisa nem ser tão cuidadosa, mas pelo menos respeitosa do texto, desse capítulo 6. Nós vamos perceber que aquela multidão, ela foi atrás de Jesus, porque ela tinha visto a multiplicação dos pães e peixes. Mas o coração deles não havia entendido o que levou Jesus a fazer aquele sinal. Como eu disse, muitas pessoas olham para Jesus multiplicando pão e peixe e acham que Jesus então tem um novo jeito, ele é um tipo de empreendedor diferente. Que o que cai na mão dele, ele multiplica. E é bom ter um cara assim no nosso negócio. Então a gente bota uma cruz lá na nossa empresa, a gente pede lá no trabalho para fazer uma oração, a gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que a coitadinha, se tu solta ela no chão, ela abre direto no 91. Tá duro já, né? Só aquela página amarela. Muitas pessoas enxergam Jesus desse jeito, como um cara que veio para resolver. Eu empreendedor.
É aquele tipo de gente que bota no para-choque do seu caminhão, né? O tipo de, eu dirijo, mas Deus é quem é meu guia. Mas na verdade o que o camarada está interessado é de chegar lá no lugar onde tem que descarregar o caminhão e chegar primeiro do que todos. E receber a melhor recompensa pelo frete. Na verdade Jesus para ele é o cara que vai potencializar o negócio dele. Que vai fazer ele ganhar mais e perder menos. Jesus é esse cara. Jesus é o cara que eu dou meus 5 pães e 2 peixes e ele multiplica. E no final eu recolho 12 cestos cheios. Além de saciar a necessidade, ainda eu tenho de sobra para dizer, olha aqui como Jesus tem me abençoado. Essas pessoas não tinham entendido o porquê Jesus multiplicou pães e peixes. A pergunta, é claro, precisa ser feita a nós. Você sabe por que Jesus multiplicou pães e peixes? Será que foi só para matar fome? Porque se fosse para matar fome, por que sobrou 12 cestos cheios? O pão da vida é mais do que milagres. Jesus realizou aquele sinal com um objetivo. E quando você for ler o Evangelho de João, você vai perceber que há 7 milagres descritos no Evangelho de João. O Evangelho de João ele traz os milagres com o seguinte termo, sinal. Ele diz que Jesus realizava esses sinais, esses milagres, e ele fazia isso com o intuito de revelar que ele era o Filho de Deus, de que ele era aquele enviado por Deus. Jesus ele exorta essa multidão para que vivesse além de milagres, para que não fosse pessoas que vivessem apenas para receber milagres de Jesus. Dentro do capítulo 6, a partir do versículo 26, acompanhe comigo, por favor. Dentro do capítulo 6 de João, versículo 26 até o versículo 29 diz assim: em verdade lhes digo. Quando Jesus diz assim, em verdade lhes digo, ele está dizendo assim, ó, ei, presta atenção aqui. Porque se tu não entender isso aqui, tu não vai entender nada. Então Jesus está dizendo, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, não porque entenderam os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles viram os sinais com os olhos, mas eles não enxergaram além dos sinais. Eles não enxergaram o que significava aqueles sinais que Jesus estava fazendo. Eles viram os milagres, mas não entenderam o que significava aquele milagre. Da mesma forma é nós muitas vezes. Nós vemos Deus agindo, nós não temos problemas em reconhecer que Deus tem feito muitas coisas. O nosso problema é afirmar que nós reconhecemos quem Ele é. Como cantamos aqui. E no partir do pão, o nosso coração queima de amor, reconhecemos quem Tu é. Será que a nossa visão não tem sido muito limitada? Nós não estamos apenas olhando para os milagres que Jesus está fazendo? Pois bem, se essa é a nossa postura, receberíamos esse mesmo puxão de orelha que essas pessoas estão recebendo. Em verdade lhes digo, vocês não estão me procurando porque viram os sinais, porque entenderam os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês querem boia, vocês querem comida, vocês querem milagre. O texto segue, Jesus dizendo então, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus está dizendo, esse pão que vocês comeram, ele vai se perder. Esse peixe que vocês comeram, ele vai se perder. Tudo isso que sobrou, se não for dado um destino, vai estragar. Vai criar mofo, vai criar bicho, vai feder. Não trabalhem, não empreguem a sua vida, não dediquem a sua vida para essas coisas que se estragam. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus também vai falar sobre isso. Ele vai dizendo no versículo 28 de Mateus 6, ajuntem tesouros no céu, riquezas no céu e não na terra. No céu, esses tesouros não podem ser roubados, não podem ser corroídos. Aqui na terra, o ladrão entra, rouba, leva, tudo se estraga. No que nós estamos empregando a nossa vida, dedicando, ao que nós estamos dando os nossos melhores dias. Já conheceu alguém que diz assim, não, depois que eu resolver esse meu problema, depois que eu tiver tempo, que eu me aposentar, daí eu vou dedicar minha vida para Deus. Como é que você sabe que você vai se aposentar em primeiro lugar? Como é que você sabe que você vai estar vivo amanhã?
Tiago vai falar sobre isso. O que é a vida? É um sopro. Hoje está aqui, amanhã não está mais. Como vocês podem ter a petulância disso, Tiago? De dizer, nós iremos ano que vem para lá, faremos tantos negócios, ganharemos muito dinheiro e depois nós voltaremos. Na verdade, a nossa postura deve ser, se Deus quiser. Quem garante que você vai estar vivo amanhã? Quem garante que a gente termine esse culto? Tomara Jesus voltasse antes desse culto terminar. Tomara Jesus voltasse e nos reuníssemos na glória e pudéssemos celebrar uma ceia eterna para sempre. Aleluia! É isso que eu quero, irmãos. Mas a gente tem a oportunidade de viver aqui nessa vida, sabe por quê? Para mostrar para os outros que nós encontramos algo mais valioso. É isso que Jesus está dizendo, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, darei a vocês. Aí as pessoas perguntam para Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Porque assim, se então eu não posso trabalhar pelas coisas dessa terra, então eu tenho que trabalhar pelas coisas de Deus. E aí as pessoas perguntam para Jesus, está lá no texto, do versículo 26 até o versículo 29. E as pessoas perguntam então para Jesus, o que faremos? O que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus é cirúrgica. Ele diz que a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Irmãos, a obra de Deus é feita por pessoas de Deus. Deus usa Satanás? Usa. Deus usa os incrédulos? Usa. Mas Deus nos chamou para sermos cooperadores, para sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. E sabe como que nós faremos as obras de Deus? Em primeiro lugar é crendo nele. Então quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu quero ajudar na obra. Eu pergunto, que obra tu está falando? Não, eu quero ajudar na obra, eu quero dar um dinheiro aqui para a igreja. Eu falei, não, ok. Mas antes de tu fazer qualquer depósito ou botar dinheiro aqui dentro, tem que entender uma coisa. Que se tu não entregar o teu coração a Jesus, isso aqui não vai mudar nada. Não vai fazer sentido. A igreja de Jesus não precisa do teu dinheiro. Agora, Jesus me comprou por inteiro. Então todo o meu dinheiro é dele. Se o teu dinheiro é teu, você fica com ele. Quer dizer que você tem que pegar o seu salário e deixar um débito automático, já transferir tudo para a igreja? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você vai usar todo o seu dinheiro de forma responsável, como um bom mordomo, de forma que glorifique a Deus. Você não vai desperdiçar dinheiro. Você não vai usar o seu dinheiro para investir em coisas que não agradam a Deus. Pelo contrário. Muitos de nós talvez também tenhamos essa questão. Então me diz, pastor, o que eu tenho que fazer? O que são as obras de Deus? A obra de Deus é esta, meu irmão. Creia naquele que Deus enviou. Creia em Jesus Cristo. Porque o ser vem antes do fazer. Não adianta você querer fazer coisas para Deus enquanto você não é um filho de Deus. Enquanto você ainda não crê que Cristo morreu pelos seus pecados. Enquanto você não entender que você precisa confiar sua vida de forma completa a Ele. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer isso. Que Deus, é Ele que preparou as boas obras para que nós praticássemos. Mas antes de praticar essas boas obras, primeiro nós precisamos crer no nome dEle. As obras de Deus já estão preparadas, já estão prontas. E Deus está nos chamando para nos envolvermos nisso. Mas Ele quer que os filhos dEle façam isso. Ele está chamando os filhos dEle para serem representantes dEle. Eu já contei essa história em outro momento e vou tentar resumir ela um pouquinho. Mas conta-se uma história, eu não sei até que ponto ela é verdade ou é mentira, até que ponto que é invenção, mas ela surge aqui como uma ilustração. Mas conta-se uma história de uma senhora crente que estava passando sérias dificuldades, ela não tinha nem para se alimentar. E era uma senhora muito piedosa, ela orava todos os dias, ela ouvia louvor na sua casa, e tudo isso são coisas apenas que apareciam, mas ela era alguém realmente piedosa.
Na frente da casa dessa senhora tinha um mini mercado com um açougue e o cara do açougue ele era incrédulo, ele não queria saber de Deus. E ele debochava da fé daquela senhora. E aí quando ele descobriu então que aquela senhora estava passando fome, ele começa a debochar dela e dizer assim: cadê o teu Deus? Está aí passando fome? E debochava dela, até que um dia ela levantou pela manhã e tinha um rancho na frente da porta dela. Aí ela pegou aquelas sacolas felizes, faceira. Deus providenciou, Deus proveu o alimento e louvou ao nome do Senhor. E aí o açougueiro lá do outro lado disse assim: viu? Sabe que não foi Deus que te deu isso, né? Fui eu. O teu Deus não ouviu a tua oração. E aquela senhora muito sábia e cirúrgica disse assim: quando Deus manda, até o diabo obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus usa Satanás para fazer o que ele quiser. Deus usa aqueles que não conhecem a Deus para fazer o que ele quiser. Mas o orgulho de um pai é ver seu filho representando ele. É ou não é verdade? Quem vive por milagre são as pessoas que não entendem o que um milagre significa. Quem vive por milagre vai ficar caçando milagre. Você vai na igreja que tem milagre. A quarta da cura, a quinta da libertação, a sexta do fulano disso e fulano daquilo, enfim, né, não vamos ficar falando dos outros, vamos falar dos nossos problemas, né? A gente não tem aqui a terça do milagre, mas muitos de nós estamos nos aproximando de Deus apenas por isso. Porque quando Deus não dá o que a gente quer, a gente faz beiço, a gente chora, a gente briga. Quando Deus não cura, quando Deus não paga a nossa conta, a gente quer ficar de mal com Deus. A verdade é que quem vive por milagre não entendeu o que o milagre significa. Porque o milagre aponta para algo maior. O sinal, por definição, é um sinal de outra coisa. Não é um fim em si mesmo. Jesus multiplica pão e peixe para ensinar algo maior, algo superior do que o milagre em si. Isso fica claro no Evangelho de João. Os milagres no Evangelho de João têm uma função muito específica. Isso nós encontramos no capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31, que diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, aqueles que estão escritos no livro, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham a vida eterna em seu nome. Então, qual é a razão do milagre? A razão do milagre não é encher minha barriga. A razão do milagre é eu crer que Jesus é o Cristo. De que Ele é o meu Senhor, de que Ele é o meu Salvador, de que Ele veio para perdoar os meus pecados, para me salvar da condenação. As pessoas precisavam entender isso. E talvez nós também precisamos entender isso hoje. Que Jesus não veio para oferecer milagres. Jesus veio para a si mesmo se oferecer em favor dos pecadores. Se a sua vida tem sido em busca de um milagre, você não está vivendo tudo que você poderia viver. Jesus, ele entrega o seu corpo, o seu próprio corpo para ser moído na cruz. E esse é o melhor presente que nós temos. Enquanto isso, a gente ainda está correndo atrás de milagre. Pois bem, o segundo ponto. Primeiro, o pão da vida é muito mais do que milagre. Segundo, o pão da vida é mais do que desejos. Versículo 52 até o versículo 55, o texto diz assim: então os judeus, aqueles que conheciam a lei de Deus, começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode dizer que vai dar a carne dele para a gente comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo. Mais uma vez, presta atenção aqui, que se você não entender isso, você não vai entender nada. Quando Jesus usa essa expressão, ele está chamando a atenção para algo crucial. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. O pão da vida
é muito mais do que desejos. A discussão aqui dos judeus, no versículo 52, a discussão deles aqui de como ele pode dar a sua própria carne para comer, não está falando sobre eles considerarem a hipótese de Jesus começar a cortar pedaços do corpo dele para dar para eles comer. Isso é canibalismo. Isso é outra religião, isso é da concorrência. Jesus não estava nem aí, Jesus não estava falando sobre isso. E os judeus também não estavam considerando isso. Mas a discussão dos judeus aqui, dessas pessoas, só mostra que eles ainda não haviam entendido sobre o que Jesus estava falando. Talvez assim como nós. A postura dessas pessoas é como quem diz: como que isso tudo aí que tu está falando, Jesus, pode me ajudar? O que Jesus está dizendo que vai dar a carne dele para nós? No que isso ajuda a gente? Isso não resolve o meu problema, Jesus. Eu preciso é de um milagre. Eu preciso é de um desejo satisfeito. Porque muitos de nós vamos a Jesus em busca de milagre, que são aquelas coisas impossíveis. Mas muitos de nós também vamos a Jesus buscando satisfazer os nossos desejos. Não procurando ter as nossas necessidades supridas. Necessidade é aquilo que você precisa. Desejo é aquilo que você quer. E às vezes jura que precisa. Mas muitos de nós estamos indo a Jesus com esse pensamento. Não, eu não sou um caça-milagre. Mas você está ali, pensando, o que esse negócio do Evangelho, como que esse negócio do Evangelho pode me beneficiar? Como que a cruz de Cristo pode tornar a minha vida melhor? Deixa eu falar uma notícia para você. Ela não vai fazer isso. A cruz de Cristo não vai deixar a tua vida mais fácil. Isso nunca foi um segredo. Quem te disse o contrário foi mentira. Foi mentira. Ah, mas foi um pastor que falou. Ele mentiu. Satanás falou através da boca dele naquele momento. Se alguém se levantou em nome de Deus dizendo que você não iria sofrer, mentiu para você. A Bíblia é clara quando ela ensina, o próprio Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós teremos aflições. Não está falando sobre uma possibilidade, está falando sobre uma realidade. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa esperança não está na falta de dificuldade. A nossa esperança está no fato de que Jesus venceu o mundo. Amém? É nisso que está a nossa esperança. Olha o tanto que o apóstolo Paulo sofreu. E muito diferente de muitas pessoas, o apóstolo Paulo ainda pede, ele ora, ele pede, eu quero sofrer junto com Cristo. Eu quero ter o privilégio de sofrer junto com Cristo, sofrer pela causa de Cristo. Gente, nós precisamos alcançar essa maturidade. A questão é que ouvir a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo, pensando, calculando em como isso vai me dar o que eu quero, o que eu sonho, é pecado. E é uma ofensa a Deus. Você não pode, você não deve chegar diante de Deus, diante do Evangelho, diante daquele que se apresenta como o pão da vida, diante daquele que se apresenta como o caminho, a verdade, a vida, como a porta das suas ovelhas. Você não pode se apresentar diante de Jesus pensando, de que forma eu posso me beneficiar disso? De que forma eu posso usar Jesus para fazer aquilo que eu desejo? O pão da vida é muito mais do que desejos. Os judeus que não criam em Jesus estavam comendo outra comida. Isso é, eles estavam alimentando a fé de outra fonte. E isso é um grande problema. Porque o versículo 55, Jesus está dizendo que eu sou. Jesus está dizendo, a minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Hernandes Dias Lopes diz que comer é um ato pessoal. Ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Da mesma forma, ninguém pode crer por nós. Já pensou? Você sai daqui com o seu filho, você sai daqui com o seu cônjuge, e você sai dizendo assim, estou com uma fome. Daí você chega em casa, vai deitar e diz assim, mas come lá por mim.
De madrugada tu acorda com a barriga arrombada, né? Roncando e assaltando a geladeira. Ninguém pode comer por outra pessoa. Você precisa comer da carne e beber do sangue de Cristo por si só. Isso é um ato pessoal, individual. É daí que nós podemos até ilustrar com aquele ditado popular: filho de peixe, mas filho de crente, crentinho não é. Ele precisa comer e beber do corpo, da carne e do sangue de Cristo. Precisa de uma experiência pessoal com Jesus. A verdade, irmãos, é que muitas coisas podem encher a barriga, mas só comida de verdade mata a nossa fome. E é isso que Jesus está dizendo: eu sou a verdadeira comida. Muitas coisas podem matar a nossa sede, podem fazer aliviar a sede, mas o que mata a sede mesmo é aquela água bem gelada, não é a coca, ainda que pareça. Com o que nós estamos nos alimentando? Bom, em primeiro lugar, o pão da vida é muito mais do que milagres. Em segundo lugar, o pão da vida é muito mais do que desejos. Em terceiro lugar, o pão da vida é mais do que a vida. Explico. Dos versículos finais, então, do nosso texto base, versículo 57 diz assim: assim como o Pai... Perdão, desde o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimentará viverá por mim. O que Jesus está dizendo é: vocês vão viver através daquele que a morte não venceu. Que vida é essa? É uma vida eterna. A morte morreu nas mãos de Jesus. E Jesus está dizendo: aquele que come a minha carne, aquele que bebe o meu sangue, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse viverá por mim. E mais uma vez Jesus afirma: este é o pão que desceu do céu. E em nada é semelhante àquele pão que os pais de vocês comeram lá atrás e mesmo assim morreram. Pelo contrário, quem comer desse pão que eu estou falando, viverá eternamente. Nós podemos viver muitos milagres na nossa vida. Nós podemos colecionar respostas de orações com desejos atendidos. Eu queria algo, Deus não precisava me dar, mas Ele me deu. Já ouviu isso? Já viveu isso? Quanta coisa a gente tem que não precisava. Na verdade, não precisava. Mas a gente orou por aquilo e Deus deu. Porque Deus é bom. Porque Deus é gracioso, porque Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós podemos colecionar milagres. Eu tinha uma doença e Deus me curou. Eu recebi um diagnóstico e os médicos ficaram indignados, surpresos, porque o problema que estava lá tinha sumido. Já vivemos isso aqui dentro da nossa igreja. Irmãos, nós podemos colecionar milagres, nós podemos ter uma lista infindável de desejos atendidos. Mas a vida que Jesus veio trazer é maior do que a própria vida. É maior do que essa vida que a gente experimenta milagre, que duram apenas essa vida, que a gente experimenta desejos supridos, que duram também apenas para essa vida. O pão da vida, aquilo que Jesus veio nos oferecer, aquilo que Jesus veio entregar a nós, é muito maior do que a nossa própria vida aqui. O maná, aquilo que o povo de Israel comeu no deserto, não era o verdadeiro pão, mas apenas um símbolo, apenas uma sombra do verdadeiro pão, que é Cristo. Com o maná, Deus estava dizendo para o povo: um dia virá aquele que vocês precisarão comer uma vez, e Ele vai saciar a fome. Jesus está chamando essas pessoas e a nós para fora de uma vida que está presa nessa vida. Eu disse isso no domingo passado. Nós afirmamos que conhecemos a Deus, nós afirmamos que amamos a Deus, nós afirmamos que já provamos da sua carne, do seu sangue, mas Jesus ainda não conseguiu mudar a nossa agenda. A gente ainda está trabalhando mais do que deveria e descansando menos do que precisa. A gente ainda tem dedicado pouco tempo a Ele. A nossa vida de oração ainda é uma piada.
A nossa vida de leitura bíblica ainda se compara a uma criança nos anos iniciais. Nós ainda somos uma vergonha para o Evangelho. Jesus está nos chamando para viver uma vida que não está presa nessa vida. Para uma vida que não vive por milagre, uma vida que não vive por desejos, tampouco vive por necessidades dessa terra, mas uma vida que vive por princípios. Viver apenas para essa vida é viver uma vida sem sentido. É viver uma vida sem significado. Já pensou? Você trabalha, você acumula, você tem uma vida muito próspera. E aí, do nada, isso escapa pelos teus dedos. Como aquela cena do filme O Apóstolo Paulo. É como um punhado de água que escapa pelo meio dos dedos. Assim é a nossa vida. Assim é esse mundo. Viver por aquilo que logo escapa. Viver por aquilo que nós não podemos segurar. Viver por aquilo que nós não conseguimos garantir que nunca perderemos. É viver uma vida sem sentido. É viver uma vida sem significado. É viver em vão. Como diz um grande homem de Deus, John Piper, nós só temos uma vida. Nós não podemos desperdiçar ela vivendo de uma forma que não glorifique a Deus. Eu quero viver por aquilo que é eterno. Jesus está chamando essas pessoas para fora dessa vida sem significado. O nosso mestre está falando sobre um comprometimento radical com Ele. Não existe um evangelho meia boca, porque é um falso evangelho. Não existe um evangelho medíocre, porque é um falso evangelho. Não tem como misturar as coisas. Tiago vai nos ensinar isso. Se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Você ama as coisas do mundo e ama as coisas de Deus. Não tem meio termo. Quando Jesus está dizendo, comam da minha carne, bebam do meu sangue, mais uma vez, Ele não está dizendo, tirem pedaços do meu corpo aqui e botem na boca. Não é, Jesus não está ensinando um tipo de ocultismo, uma seita mística aqui. Não, Ele está falando sobre um comprometimento radical com Ele. A ideia é que quando você come algo, quando você toma algo, aquela substância que você ingeriu faz parte de você agora. Jesus está dizendo, eu quero entrar em vocês, eu quero ser um com vocês. Nós precisamos ser unidos a Cristo. Jesus tem o objetivo de ilustrar essa união espiritual entre Ele e os seus redimidos. O versículo 37 de João 6 diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Que bendita esperança é essa, irmãos. É você saber que você pode se jogar e ter a convicção, ter a certeza de que tem alguém lá para te segurar. Jesus dizendo, eu não lançarei fora nenhum daqueles que vierem a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A salvação ela é encontrada apenas através da cruz de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio, não há atalhos, é apenas através de Jesus. Você quer a salvação, você precisa de Jesus, precisa comer e beber de Cristo. Precisa desse comprometimento, desse relacionamento íntimo, profundo, radical com Cristo. A verdade é que o texto está dizendo é que todo aquele que o Pai me dá. Ninguém consegue ir a Cristo por vontade própria. Sabe por quê? Porque o nosso coração é mau. Porque nós pecamos. Porque nós somos ruins. Porque nós não amamos a Deus pela gente mesma. Porque a gente mente. Porque a gente fofoca. Porque a gente não faz o que agrada a Deus. A única diferença de alguém que está lá fora, entregue aos pecados mais graves que você achar tiver aí na sua mente. A única diferença entre nós e eles é que Cristo nos encontrou. Teve misericórdia da nossa vida, teve graça sobre a nossa vida. Não é porque nós somos melhores.
Ninguém pode levantar o nariz, ninguém pode estufar o peito e dizer eu sou crente, eu sou melhor. Na verdade, aquilo que a gente tem de bom só mostra que primeiro a gente precisou reconhecer que era ruim pra caramba. Nós estávamos mortos em nossos pecados, diz Efésios capítulo 2. Mortos em nossos pecados, na nossa desobediência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor, nos amou e nos vivificou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus tem chamado o seu coração. Você tem sentido esse desejo de ir a Cristo? Pois bem, vá. Vá a Cristo, se lance a Ele. Porque o que Ele diz é que de modo nenhum lançará fora aqueles que forem a Ele. Ele vai abraçar, Ele vai cuidar, Ele vai curar, Ele vai salvar. Você receberá do pão da vida. Você vai receber da verdadeira comida, da verdadeira bebida. E sim, recebendo isso, até você vai viver milagres e ter os seus desejos supridos. Mas se você viver apenas por milagres e desejos supridos, você nunca irá experimentar a verdadeira vida. Não inverta as coisas. O que nós precisamos de fato é Cristo. Pois bem, diante desse sermão de Jesus, que apenas o Evangelho de João registra, nós temos respostas distintas. Nós temos respostas diferentes diante daquilo que Jesus fala. A partir do versículo 60, ainda dentro desse capítulo 6, o relato então nos traz que muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, tendo ouvido que precisavam desse relacionamento radical com Jesus, de que não tem espaço para coisa medíocre, para meia boca, para um sub-evangelho, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne, as vontades desse mundo, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado, Jesus está dizendo, as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Eu não estou falando sobre coisas dessa vida, eu estou falando sobre algo real, algo que ultrapassa tudo isso. O próprio Jesus diz então: mas há descrentes entre vocês. Jesus já sabia que muitos não creriam naquela mensagem. Há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for lhe concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esses discípulos que abandonaram Jesus aqui faziam parte da multidão. Eram seguidores de Jesus, mas não eram os 12. Porque o texto segue dizendo: depois que muitos discípulos abandonaram Jesus, depois que muitos discípulos falaram: eu não quero mais saber disso, depois que muitos abandonaram Jesus, Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Jesus não diz assim: nossa, as pessoas não estão gostando do que eu estou falando, então eu acho que eu vou amenizar o meu discurso. Pessoal, volte, por favor. Era só um jeito de falar, eu estava brincando, você pode viver do jeito que você quiser. No final, meu Pai é amor, no final todo mundo vai ser salvo, venha do jeito que você está e permaneça assim, do jeito que tu quer. Jesus não vai atrás de ninguém, porque essas pessoas negaram a verdade que ele estava falando. Jesus vai atrás daqueles que não conheciam a sua verdade e anuncia a sua verdade. Mas ele não fica implorando para aqueles que não querem. Pelo contrário, ele ainda olha para os 12, ele olha para aqueles que ficaram e diz assim, como dizia a minha tia, a porta... Me fugiu o ditado agora, me ajudem. A porta da rua, a serventia da casa, é isso aí, né? Tipo assim, está aberto? Vocês não querem ir também? Porque quem ficar é assim. É isso que Jesus está ensinando. Onde é que foi que a gente tirou essa ideia de que nós podemos viver de qualquer jeito com Jesus? Não, são os termos dele. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem se retirar?
E aí Simão Pedro dá aquela resposta que todos nós gostaríamos de dar. E podemos dar. Podemos pedir a Deus para que isso seja uma verdade em nossos corações. O que Pedro responde? Senhor, para quem iremos? Algumas traduções trazem para onde iremos. Eu gosto da forma como a NA traduziu. Para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o pão da vida. Para onde eu vou? Nada mais faz sentido, nada mais vai satisfazer o meu coração. O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, qual é a sua resposta essa noite? Duro é esse discurso. Quem pode suportar? Quer saber? Não quero mais. Se a sua resposta for essa, nós vamos orar por você. Para que Deus constrange o seu coração, para que gere arrependimento em seu coração. Mas a resposta que queremos dar é: Senhor, para onde eu vou ir? Eu não tenho para onde ir. Eu nem quero ir para nenhum lugar. Eu provei do pão da vida. Eu vi o que é o melhor dessa terra, e não são as coisas dessa terra, é o Senhor. É o que o Senhor tem para me dar. É o que o Senhor é na minha vida. É isso que eu quero. Então, Deus, para onde eu vou? Qual é a sua resposta? Diante disso, portanto, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem situações impossíveis em sua vida? Coisas que ninguém consegue resolver pela própria força? Bom, Jesus pode fazer um milagre e resolver essas situações. Mas Ele quer te dar mais do que milagres. Você tem desejos, coisas íntimas aí no teu coração que você sonha em realizar, que talvez até nem conta para ninguém? Pois bem, Jesus pode fazer esses sonhos se realizarem, mas Ele quer te dar mais do que desejos atendidos. Você tem vontade de viver uma vida plenamente feliz, onde todas as áreas da vida estão ajustadas? Bom, Jesus pode te dar uma vida assim, mas Ele quer te dar mais do que uma vida feliz que tem prazo de validade. Jesus te chama para crer nele. Jesus te chama para viver milagres, para ter desejos atendidos, mas principalmente para viver uma vida que vai além dessa vida. Há em nosso coração, há em seu coração um desejo por algo mais. Por vezes esse desejo é suprido por algumas coisas, mas por tempo determinado. Por vezes você olha para a sua vida e você está satisfeito. Por vezes o nosso coração que grita por algo que está além dessa terra é suprimido por coisas que gostamos. Por hobbies, por lazeres, por trabalho, por status, por conquistas. Mas logo um buraco em nosso íntimo se abre novamente. E começa a gritar, começa a clamar por algo cheio de significado. Bom, Jesus se apresenta como aquele que mata a fome do nosso coração. Como preenche esse vazio dentro de nós. E de fato, irmãos, Ele é o único que pode fazer isso. Nós podemos até nos enganar por algum tempo. Nós podemos até pegar uma estrada que parece que está fazendo a gente avançar, mas lá no final a placa é sempre a mesma, sem saída. Porque Jesus, o pão da vida, é o único que pode matar a fome do nosso coração. Então alimente-se, beba dele e viva de verdade, hoje e para sempre. É isso que Jesus veio oferecer, quem Ele é. Qual é a sua resposta? Nós iremos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. E com a ceia do Senhor nós estamos dizendo a nossa resposta. Com a ceia do Senhor nós estamos afirmando que nós cremos nele. A ceia do Senhor é uma ordenança deixada por Jesus, pelo Senhor da igreja, por aquele que manda em tudo. O chefe dos crentes disse que nós deveríamos celebrar a ceia.
E o que significa a ceia, irmãos? A ceia, ela representa a nossa perseverança de fé. Ela representa que nós continuamos crendo naquilo que Jesus fez por nós. Nós continuamos crendo que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele nos ensina, através do apóstolo Paulo, na sua palavra, que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, até a volta dEle. A ceia não é simplesmente um momento, não é simplesmente um anexo do culto, não. A ceia é algo pedagógico, a ceia nos ensina algo muito profundo. Talvez você esteja se perguntando, eu posso participar da ceia porque eu quero Jesus. A ceia, ela é a ordenança que marca a nossa perseverança no corpo de Cristo. Ela marca a perseverança, a continuidade. Enquanto o batismo é a ordenança que marca a nossa entrada na fé em Cristo. Então a minha pergunta para você é, se você tem o desejo de participar da ceia, mas você ainda não se batizou, você ainda não assumiu publicamente a sua fé em Cristo, por que você quer participar da ceia? Por que você quer dizer que quer continuar fazendo uma coisa que você ainda nem fez? Não faz sentido. Participa da ceia, então, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Creem que têm os seus pecados perdoados, cobertos pelo sangue de Cristo. Participa da ceia aquele, então, em primeiro lugar, que olha para a sua história, que olha para trás e consegue ter a certeza: Jesus morreu por mim. Eu não sei dizer exatamente o dia, não sei dizer exatamente o lugar, mas eu lembro que naquela época da minha vida, algo mudou dentro de mim. Jesus se revelou a mim e eu criei nele, a minha vida mudou. Você consegue se lembrar dessa experiência na sua vida? De que você creu em Cristo, de que tudo mudou? Você consegue se lembrar de que Jesus morreu por você? Você consegue se lembrar daquele momento, pela primeira vez, em que Jesus abriu o teu coração para que você entendesse o Evangelho? Você consegue se lembrar disso? Traga isso à sua memória, traga isso à sua lembrança. A ceia existe de forma periódica para isso, para nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. E não é possível, meu irmão, que você esteja lembrando de forma viva disso e continue me olhando assim, bravo para mim. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, que bendito dia, para mim, o dia 16 de junho de 2012, numa escola do CEP, lá em Catuípe, onde ouvindo uma canção que dizia assim: Cristo tem poder para salvar. Bendito aquele dia, que Jesus me salvou da minha morte, que Jesus me salvou da condenação dos meus pecados. Você consegue se lembrar do dia em que Jesus te encontrou, meu irmão? Pois bem, participa da ceia quem se lembra disso. Quem já viveu essa experiência. Ceia é coisa de crente. Segundo lugar. Primeiro, a gente olha para trás. Segundo, a gente olha para frente. A ceia do Senhor, participa da ceia do Senhor quem tem a esperança de que Cristo vai voltar para buscar. E essa deve ser a maior esperança da nossa vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus vai voltar para te buscar? Essa é a maior esperança da tua vida. E os seus dias hoje mostram isso. Porque não adianta só a gente olhar para o passado. Não adianta a gente só olhar para o futuro. Aquilo que Cristo fez, aquilo que cremos que Cristo fará, precisa impactar o nosso dia hoje. Então a gente olha para trás, a gente olha para frente, mas a gente olha para o hoje. Terceiro lugar. Participa da ceia quem crê que Cristo morreu pelos seus pecados. Participa da ceia quem crê que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E participa da ceia quem vive de uma forma que honra o Evangelho. E sabe o que é viver de uma forma digna do Evangelho? Não é viver como alguém que nunca peca, mas é viver como alguém que logo que peca, se arrepende
e se arrepende de verdade. Eu não estou falando sobre remorso. Eu não estou falando por, eu pequei contra Deus, estou tristinho. Não é isso que eu estou dizendo. Abraçar o teu travesseiro e chorar por uma coisa errada que tu fez não é arrependimento. O que é arrependimento é você dobrar os seus joelhos, chorar diante de Deus e pedir perdão por ter ofendido a Ele. E se levantar como alguém decidido a não voltar mais para a lama do pecado. Isso que é arrependimento. É abandonar o pecado. É lutar contra ele. Pois bem, o que Cristo fez, o que Cristo fará, tem impactado o teu hoje? Porque participa da ceia quem crê no que Cristo faz pela igreja. O apóstolo Paulo nos ensina, cada um examine-se a si mesmo. E depois disso, então, participe do pão, coma do pão, beba do cálice. Se você não participar da ceia, você crente, você que crê em Jesus, você que já passou pelo batismo, você não participar da ceia, porque você está em pecado, sabe o que isso mostra? Isso revela que a sua salvação está em xeque. Isso coloca em dúvida se você realmente foi salvo. Eu não estou falando que alguém perde salvação, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma das evidências do verdadeiro crente, aquele que realmente foi salvo, é que ele continuamente se arrepende. E quando ele se arrepende, ele muda. Ele muda a sua conduta. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Examine-se a si mesmo. Há pecado? Se arrependa. Peça perdão ao Senhor. E depois disso, participe da ceia do Senhor. Celebre o perdão que há em Cristo. No fim das contas, pastor, quem pode participar da ceia? Não sou eu que decido. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É o que ela ensina. E o que ela ensina são essas condições. A Bíblia nos ensina que quem bebe do cálice e participa, come do pão, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Discernir o corpo não está só relacionado a discernir o corpo de Cristo, Jesus, mas está relacionado a discernir o corpo terreno de Cristo, que é a igreja. Então, meu irmão, o momento da ceia do Senhor é o momento de você aparar arestas. É o momento de você consertar relacionamentos. É o momento de você construir pontes. A ceia do Senhor não é um momento onde a gente celebra, não, é aqui eu e Deus. Não, esse é o autoexame. A celebração do Senhor é uma festa. A gente celebra porque Cristo morreu por nós, vai voltar para nos buscar. E isso tem transformado a forma como nós vivemos. Nós vivemos como igreja. Não é uma escolha isso. Não é porque isso é mais importante, não é só porque é necessário, mas a gente é feito disso. Nós somos feitos de amor, porque o amor dele está em nós. Amém? Nós não fomos hipócritas ao abraçar o nosso irmão e dizer que amamos ele. Ou fomos? Se fomos, esse é o momento de pedir perdão pelos nossos pecados. E nos levantarmos como pessoas que estão decididas a nunca mais cometer tal pecado. Eu quero amar o meu irmão. Ainda não amo, não sinto, mas eu quero amar. Enquanto o irmão Júnior nos conduz na canção, eu quero convidar você a, com um sorriso no rosto, você vir aqui à frente e pegar então o pão e também o cálice para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero pedir, Nelly, tu pode só abrir para mim, por favor, a tampa ali? Você pode vir aqui e pegar. E eu gostaria que você não celebrasse a ceia sozinho, mas que você saísse do seu lugar, já na volta aqui, não volta para o seu lugar. Fica esperando, enfim, acha outra pessoa, homem com homem, mulher com mulher, duplas, no máximo trio, mas encontre um outro irmão aí e celebre a ceia junto com ele. Ore por ele. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a vida dele, eu quero que ele seja lembrado do que o Senhor fez, do que o Senhor fará, do que o Senhor tem feito em nosso meio. Fortaleça o teu irmão. Isso aqui não é um funeral, isso aqui é uma festa. Nós estamos celebrando o que Jesus fez. Como eu disse lá no início, isso não é como uma missa do 7º dia, isso é como uma celebração para alguém que está vivo e vai voltar para nos buscar, de quem a gente tem muita saudade. Amém?
Então, em pé, vamos juntos cantar, e aqueles que vão participar da ceia, você pode vir aqui à frente e pegar o seu elemento. Esse é o corpo do Senhor. Essa é a igreja. Eu gostaria agora, já que você já abraçou o seu irmão aí que vai participar junto da ceia. Júnior, vem cá, não deixe sozinho, também não vai ficar sozinho assim, então vamos ficar nós dois aqui. Mas tem pessoas que não vão participar da ceia hoje conosco. Eu gostaria que você abrisse a roda e chamasse essa pessoa para perto. Abraça ela junto aí. Abraça ela junto. Ninguém pode ficar sozinho, porque essa é a verdade que nós cremos. Ninguém pode se sentir estranho aqui. Essa é a casa do Pai. Amém, irmãos? Essa é a casa do Pai. Mateus capítulo 26, então Jesus está dizendo: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, isso é o meu corpo. Quando a gente come o pão, nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos que o Senhor recebeu no próprio corpo o castigo que era nosso. O texto segue, então Jesus dizendo: a seguir pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando nós então tomamos o cálice, o suco, aqui, nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos que o teu sangue cobriu os nossos pecados e nos traz uma nova vida. Isso aqui é pão, isso aqui é suco, não é carne e sangue. Mas com isso nós estamos dizendo no que nós cremos. Com isso nós estamos testemunhando. A nossa fé não mudou. A gente continua acreditando nisso. Amém? Então, irmãos, juntos, participe aí dos elementos com as pessoas que você está. Ainda junto aí com o teu irmão, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esse irmão que eu estou abraçando aqui. Obrigado, Senhor, porque ele é uma bênção na minha vida. E se até hoje ele não foi, que a partir de agora seja, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser uma bênção na vida dele. Se até hoje não fui, que eu seja a partir de agora, em nome de Jesus. Senhor, esse é o teu corpo, é a tua igreja reunida aqui, dizendo que nós cremos no que o Senhor fez por nós, nós cremos no que o Senhor fará por nós, e nós cremos no que o Senhor tem feito hoje em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu corpo que foi moído em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado para nos alcançar. Nós queremos dizer aqui, Senhor, que tu nos encha da tua presença, para que possamos proclamar isso todos os dias da nossa vida, como pessoas convictas de que foram alcançadas pela tua graça, como pessoas convictas, e porque são convictas, porque têm certeza do que tu fez, nós iremos levar essa mensagem até o dia da tua volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Que
Rei.